paz do Senhor Jesus, amém? Todos os irmãos, mais uma vez estamos aqui novamente para nós aprendermos mais da palavra do Senhor, amém? Sobre o estudo do Sermão do Monte, amém? Nós vamos aqui dar continuidade aqui ao estudo do Sermão do Monte, amém? Onde nós estamos aqui numa série de estudo, né? Hoje é a sexta aula sobre o Sermão do Monte, né? E nós estamos aí numa jornada, quarta-feira, dia abençoado que Deus nos preparou, esse dia hoje, para nós podermos aí falar um pouco mais do amor de Deus, né? Falar um pouco mais da sabedoria divina, da palavra do Senhor, né? É bom, né? É muito bom quando nós temos o privilégio, né? De pregar, de falar do amor de Cristo. É bom que nós moramos num país laico, né? Onde nós podemos, através da rede social ou até na rua mesmo, evangelizar, né? Quantos países aí as pessoas não têm esse privilégio que nós temos aqui no Brasil de falar livremente da palavra do Senhor, e muitas das vezes nós não falamos por preguiça, né? Ou por rebeldia. Você que está chegando agora, se identifique, amém? Se identifique, compartilhe essa mensagem. Hoje é a sexta aula, amém? A primeira aula do Sermão do Monte, nós falamos sobre o Sermão do Monte, o caráter do cristão. Na segunda aula nós falamos sobre o sal da terra e luz do mundo. A terceira aula nós falamos de Jesus, o discípulo e a lei, né? A quarta aula nós falamos se resguardando de coisas ruins. A quinta aula, que foi ontem, uma aula abençoada, mexeu muito com pessoas, né? Sobre o casamento é para sempre, né? E hoje nós vamos na sexta aula hoje. O tema hoje é expressando palavras honestas. Expressando palavras honestas. Se tem uma coisa que Deus agrada do cristão, é quando ele é honesto. Quando a palavra dele é sim, sim, ou não, não, né? Quando o cristão não tem duas palavras, né? Deus se agrada muito disso aí. E é o que nós vamos aprender hoje. Sermão do Monte, sexta lição, expressando palavras honestas. Amém? Hoje nós vamos aprender muito sobre esse tema do Sermão do Monte. O texto que nós vamos usar para a base se encontra lá em Mateus 5:37. Tá bom? Você que for entrando, vai compartilhando essa live, esse estudo, vai compartilhando. Tá bom? Depois vai ser postado no canal da Escola de Teologia Maranata, amém? E vamos para cima, vamos aprender mais da palavra do Senhor. Antes de nós começar o nosso estudo, vamos orar, vamos pedir sabedoria para o Senhor, como sempre. Antes de você começar a ler a Bíblia, antes de você começar a pregar, de falar alguma coisa da palavra do Senhor, primeiramente temos que orar, pedindo sabedoria, pedindo para que o Senhor ele venha nos revelar aquilo que está em oculto na tua palavra, não é? Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós entramos na tua presença mais uma vez, nesta tarde, Senhor, de quarta-feira, dia esse abençoado que o Senhor preparou para nós. Senhor, nós estamos aqui numa jornada do estudo do Sermão do Monte, onde o seu Filho Jesus, Senhor, nos ensinou através daquele monte um sermão. Meu Deus, e hoje o tema hoje, meu Deus, é expressando palavras honestas. Meu Deus, o Senhor quer que da nossa boca só sai honestidade, só sai palavra reta, não sai mentira. Senhor, e é isso que nós vamos aprender no dia de hoje. Que o Senhor, meu Deus, venha com o teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre nossos ouvidos, sobre a nossa mente, para que nós ouçamos, entendamos e guardamos aquilo que possa ser falado através da tua palavra. Que essa palavra, meu Deus, que for ministrada hoje, ela possa alcançar os corações inalcançáveis, Senhor. Que essa palavra possa, meu Deus, alcançar todos nas redes sociais, que possa surtir efeito dentro dos corações dos ouvintes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Amém, meus queridos? Você que for chegando, compartilhe, tá bom? Compartilhe, não deixe de nos ajudar a ser um evangelista da palavra do Senhor. Não deixe de nos ajudar compartilhando a palavra, compartilhando a mensagem, compartilhando o evangelho. Ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Você não pode sair da sua casa, mas você pode usar seu dedinho aí na rede social e compartilhar essa mensagem. No Facebook você também pode usar seu dedinho aí e até o YouTube, se inscrever na Escola Teologia Maranata e compartilhar, ativar o sininho que você já está evangelizando para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra. Você pode ser um evangelista, você pode ser um missionário da palavra do Senhor sem sair da sua casa, bem? Faça a sua parte, que o restante Deus ele faz por nós. Somos lavradores, precisamos plantar a semente dentro dos corações, amém? Expressando palavras honestas, o tema de hoje. Vitor Lopes, Deus abençoe, Vitor, compartilhe essa mensagem, tá bom? Hoje nós estamos no 6º estudo do Sermão do Monte. Hoje o tema é expressando palavras honestas. O texto que nós vamos usar é Mateus 5,37, tá bom, Vitor? Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Vamos para cima? Vamos para o texto? Mateus 5, versículos 37. Vamos para a leitura do texto. Vai dizer assim, ó: mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do maligno. Eu vou repetir. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que procede, passa disso, vem do maligno ou é procedência maligna. O cristão, a palavra do cristão, ela tem que ser sim, sim ou não, não. Ou você faz ou você não faz. Ou você serve ou você não serve. Ou você ajuda ou você não ajuda. Não existe isso, depois eu vejo, depois eu faço, talvez eu vou, talvez não vou. Não é isso. Ou você vai ou você não vai. Ou você serve ou você não serve. Ou você faz ou você não faz. Então a palavra do Senhor tem que ser sim, sim, não, não. O cristão ele tem que ser reto na palavra dele, tem que ter prática, tem que ter firmeza. E é isso que nós vamos aprender hoje no Sermão do Monte. Expressando palavras honestas, amém? Vamos para cima? Meus irmãos, nós sabemos que fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério, não é verdade? Nós sabemos, a partir do momento que você faz um juramento, ou então que você promete alguma coisa a alguém, é algo muito sério. E por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou voltar aquilo que não vai ter condições de cumprir, não é? Então por isso o cristão deve cuidar para não prometer. O cristão ele não pode prometer. O cristão ele não pode fazer promessa. O cristão ele não pode fazer voto que não pode cumprir. Muitas igrejas aí trabalham com voto, não é verdade? Se tem uma coisa que Deus fala na palavra do Senhor assim, fala assim, ó: se você fazer um voto e não cumprir, você é maligno. Você não pode fazer um voto com o Senhor e não cumprir, porque o juramento, o voto, ele é uma coisa muito séria. Então, a partir do momento que você faz um juramento, ou que você faz um voto, você tem que cumprir, independente de qualquer circunstância, independente do que aconteça. Você fez um voto com o Senhor, você cumpre. Você fez uma promessa para alguém, você cumpra essa promessa que você fez. Porque o cristão é sim, sim, não, não. Já é errado o cristão fazer promessa. Já é errado. Crente que é crente não promete, ele vai e faz, né? Cristão genuíno, que conhece a palavra, que pratica a palavra, não promete, ele faz. Ele não jura, ele faz. O cristão que é cristão genuíno, que conhece a Bíblia, se ele não tem condições de cumprir um voto, ele não faz o voto. Independente do que o pastor, do que o líder da sua igreja pense de você. Se você acha que você não é capaz de fazer um voto, não faça.
Porque fazer voto com o Senhor e não cumprir é algo muito sério, amém? Na regra da hermenêutica eu tenho falado muito isso, que na regra da hermenêutica um texto fora de um contexto, ele é pretexto para uma heresia, não é verdade? Então nós lemos o texto de Mateus 5,37, não é? Agora nós vamos ler o contexto. Vamos ler o contexto de Mateus 5 e aí nós vamos entender um pouquinho mais desse negócio de sim, sim, não, não. Agora nós vamos ler Mateus 33 até o 37, tá bom? Nós lemos o 37, nós vamos ler agora do 33 até o 37 para nós ter um contexto daquilo que vai ser falado aqui. Vamos lá? Vamos lá, 33. Igualmente ouviste o que foi dito pelos antigos, não jurarás falsos, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade grande do grande rei. Nem jurará pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do maligno. Amém? Esse é o contexto do texto e eu vou repetir para ficar gravado. Vamos lá? 33. Igualmente ouviste o que foi dito pelos antigos, não jurarás falsos, mas cumprirá ao Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do seu grande rei, nem jurará pela tua cabeça, porque não pode se tornar um cabelo branco ou preto, mas seja o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso vem do maligno. Não jurará nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é escabelo dos seus pés. Agora vamos entender o que é escabelo, descanso dos pés, né? Aqui algumas Bíblias falam de escabelo, alguns falam de descanso. Escabelo, eu não sei se você ir na sua casa, você tem aquele pufinho que você senta no sofá, aí você coloca ele assim e coloca seus pés em cima, não é? Aquilo ali é escabelo, aquilo ali é descanso do pé. Então Deus descansa os pés dele sobre a terra. Né? Deus está falando aqui, eu descanso meus pés sobre a terra, então você não pode jurar por ela. Você não pode jurar pelo céu porque é o meu trono. Não pode jurar pela terra porque eu descanso os meus pés sobre ela. Né? E não pode jurar por nada. Não é? O cristão, ele não pode fazer juramento. Amém? De modo algum o crente pode jurar. Qual o valor da palavra? Não é? Vamos entender qual, para você como cristão, qual é o valor da palavra? Qual valor tem uma palavra para você que é servo, ou até você que não serve a Deus, né? Tem muito valor para você uma palavra? Houve um tempo, meus irmãos, em que o empenho da palavra bastava para se concretizar um negócio, né? Nos tempos do meu pai, dos meus avós, o empenho da palavra bastava para concretizar um negócio. Nos tempos antigos você não precisava assinar papel, você não precisava ir no fórum. No tempo do meu pai, ele falava assim, ó, eu vou dar um fio do meu bigode para você, para comprovar a minha palavra. Guarda o fio do meu bigode, assim que eu cumprir a palavra eu volto e pego ele para mim. Então o empenho da palavra antigamente valeria mais do que qualquer coisa, não é? Concretizava o negócio. Eu ia comprar, muitas das vezes eu ia comprar alguma coisa, eu só dava um empenho da minha palavra. Eu falava, não, tal dia eu te pago. E tal dia eu ia lá e te pagava. Tal dia eu faço isso. Toma aqui o fio do meu bigode. Toma aqui a minha palavra para poder provar para você que eu vou cumprir a minha palavra com você. Isso valeria muito, né, valorizava muito a pessoa antigamente. A presente lição é um estudo, não é? A partir do ensino do Sermão do Monte.
a respeito da retidão que devemos ter com as palavras empenhadas. Isto é o sentido do estudo, né? Nós devemos ter com as palavras empenhadas. Nós temos que saber o valor, respeitar a palavra que foi empenhada. Amém? Meus irmãos, nosso Senhor nos ensinou a respeito dessa verdade. O mesmo cuidado que temos de ter com o nosso comportamento moral, devemos ter com a emissão de nossas palavras. Amém? A mesma coisa nós temos que ter com a nossa palavra. Nós temos que ter noção daquilo que nós falamos, né? E quanto expomos pensamentos em palavras, não é? Revelamos o que pensamos e sentimos. A retidão nas palavras, presta atenção, irmão. A retidão nas palavras requer retidão no pensamento, no sentimento. A retidão nas palavras, quando você é reto nas palavras, requer retidão também no pensamento e no sentimento. Então você tem que ser reto na sua palavra, você tem que ser reto no seu pensamento, falar, não, eu prometi para o fulano de tal que eu vou fazer tal coisa. Eu prometi para o irmão que eu peguei um valor com o meu irmão, eu prometi para ele que tal dia eu vou pagar. Então eu tenho que ser reto na minha palavra, tem que ser reto na minha, saber que eu prometi para aquela pessoa tal coisa e colocar no coração. Se eu não fizer, eu vou pecar. Eu estou contra a palavra porque a palavra do Senhor diz que é sim, sim ou não, não. Eu tenho que ser reto naquilo que eu prometo, naquilo que eu falo. A minha boca tem que estar, a minha mente e o meu coração tem que ter certeza daquilo que eu estou falando, que eu vou cumprir aquilo. Eu não posso, por exemplo, assim, eu não posso pegar um cartão de crédito e ir no mercado fazer uma compra sabendo que eu não posso pagar aquilo ali. É o que acontece muito nos dias de hoje, né? Os cristãos de hoje não têm palavra. Os cristãos, as pessoas ditas cristãs, evangélicas, nos dias de hoje, infelizmente, elas não têm palavra dentro da igreja ou fora dela. Infelizmente. E por que eu falo os cristãos? Porque, Gerson, Deus abençoe. Deus abençoe, Gerson. Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem, amém? Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas seja alcançado. Então, meu irmão, por que eu uso cristão? Porque essa live é para crente. Essa live é para cristão. Essas lives que eu faço não é para quem está no mundo. É para quem serve a Deus. Para que você se torne um servo do Senhor melhor a cada dia. Entendeu? Por isso que eu falo que dentro das igrejas hoje em dia não tem mais palavra. Pastores, obreiros, líderes sobem em cima do altar, falam um monte de baboseira e não cumpre. Falam um monte de coisa e não cumpre. São todos usados de procedência maligna. Então nós temos que ter a certeza naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos e naquilo que nós cumprimos. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão Gerson. Compartilhe, tá? Compartilhe para mais pessoas ser alcançadas. Amém? Nos ajude a evangelizar. Então, meu irmão, nós temos que ter retidão naquilo que nós falamos. Se você tem certeza que você não pode cumprir aquilo que você vai prometer ou falar, não prometa, não fala. Doa o que doer. Se for machucar, se não for, não fala que vai fazer. Porque você tem que prometer, você tem que cumprir aquilo que você promete. Amém? Meus irmãos, as palavras revelam o que pensamos e sentimos. Amém? Todos nós sabemos que as palavras revelam o que pensamos e o que sentimos. O coração fala daquilo que a boca está cheia. Ou a boca fala daquilo que o coração está cheio. Tatiana Oliveira, Deus abençoe, compartilhe, Tatiane. Vai compartilhando aí para mais pessoas serem alcançadas. Então, o coração fala daquilo que a boca está cheia. E, portanto, eles revelam o que somos. Amém? Então, as palavras revelam o que pensamos e o que sentimos. E, portanto, elas revelam o que somos. Olha que interessante.
Através do seu falar, você vai revelar para as pessoas o que você é. Pelo modo de você conversar com a pessoa vai saber quem você é. É por isso que o crente ele tem que vigiar muito bem nas palavras. É por isso que o cristão tem que pensar muito bem no que vai falar. Porque através do que você fala, as pessoas vão entender quem você é. As palavras revelam que homem você é. As palavras revelam que mulher você é. As palavras revelam que crente você é. As palavras revelam que tipo de ser humano você é e que tipo de ser humano você se torna. Então por isso que nós temos que ter muito cuidado no que falamos. Irmão, se a nossa mente estiver permeada com os valores do reino, presta atenção, se as nossas mentes estiver permeada nos valores do reino, nossos sentimentos, consequentemente, nossas palavras expressarão os valores do reino. O cristão que está firmado no reino só vai falar do reino, não vai falar de outra coisa. O servo de Deus que está firmado no reino de Cristo só vai falar de Cristo, só vai falar do reino, só vai praticar aquilo que o reino pratica, aquilo que a palavra nos ensina a falar. Se o cristão tem duas palavras, ele não está firmado na palavra, ele não é cristão, ele ainda não se converteu. Ele ainda não se converteu, ele não teve uma mudança de vida. Porque da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. A mesma árvore não dá dois tipos de fruto. Entenda isso. A mesma árvore não dá dois tipos de fruto, a mesma fonte não jorra dois tipos de água, não acontece isso. Se o cristão não está firmado em Jesus, não está firmado na palavra, ele tem procedência maligna. É um cristão denorex, parece, mas não é. É aquele crente, parece crente, tem jeito de crente, fala como crente, mas não é crente. Tem jeito de honesto, fala como honesto, anda como honesto, se veste como honesto, mas é um canalha, não é honesto. Então por isso nós temos que prestar atenção, porque as nossas palavras revelam quem nós somos, amém? Os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade, né? Então os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. É normal de uma sociedade que nós vivemos ter juramento. Eles são o compromisso que a pessoa assume publicamente. O juramento é o compromisso que as pessoas assumem publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Se você vai ser julgado num fórum, o juiz vai falar assim, antigamente alguns países ainda tem, pega a Bíblia, nos Estados Unidos geralmente tem, pega a Bíblia, coloca a mão em cima da Bíblia e o juiz vai falar, você jura falar a verdade, somente a verdade, nada mais além da verdade? Juro. Você sabe que se você mentir perante a lei, você vai preso. Beleza. Então você tem que cumprir esse juramento. A partir do momento que você jura, você tem que cumprir, porque isso é normal na sociedade. Nós vivemos numa sociedade que tem que ter juramento, publicamente, de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. E nas escrituras, os juramentos são de dois tipos, amém? Nas escrituras, na palavra de Deus, na Bíblia, os juramentos são de dois tipos. Aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Você vai ver aqui na Bíblia dois tipos de juramento. Um juramento feito por Deus e outro juramento feito pelos homens. Não é? Aquele feito por Deus é aquele feito pelos homens. Não é? Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim e não, não, porque o que passa disso é procedência maligna, ele condena o uso indiscriminado, leviano ou evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus, não é? Então é isso, ele vai condenar ali o uso indisciplinado, leviano ou evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus. Se você tem o costume de ler a Bíblia,
se você tem o costume de estudar a palavra de Deus, você vai ver aqui, ó, quantas vezes Israel jurou para o Senhor e não cumpriu. Quantas vezes o povo de Israel jurou para o Senhor que não ia idolatrar mais, que ia obedecer a palavra e foi mentira, não cumpriu. E quantas vezes Deus deixou de cumprir um juramento dele na palavra? Você não vai ver Deus deixando de cumprir nenhum juramento, nada que Deus prometeu. Eis que eu faço aliança contigo e com teu povo. E eu vou estar contigo, vou te levar para uma terra que mana leite e mel, vou tirar você da escravidão, vou fazer assim, assim. E tudo que o Senhor prometeu, na palavra do Senhor, Deus cumpriu. Tudo que Israel prometeu na palavra do Senhor, Israel não cumpriu. Foi mentira, não teve cumprimento, não é? Por isso, nessa lição, meus irmãos, nós veremos como o mestre nos ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar. Então, o Sermão do Monte é isso. Ele vai nos ensinar, ele vai nos revelar, ele vai nos mostrar e, além de tudo, vai nos capacitar como deveria ser transparente e honesto em falar. Amém? Para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso dos juramentos. Amém? No reino do Senhor, a honestidade nos elimina o uso dos juramentos. Amém? Eu quero começar lendo aqui Tiago. Deixa eu ver se eu acho Tiago aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu acho aqui Tiago. Aqui já achei Tiago. Tiago 5, versículo 12. Vai dizer assim, ó. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que o vosso sim seja sim, o vosso não, para que não caiais em condenação. Então não jureis. Que o vosso sim seja sim e o vosso não seja não, para que você não caia em tentação, para que você não caia em pecado, para que você não caia em blasfêmia, para que você não caia diante de Deus. Sim, sim, não, não. Amém? Dito isso, feita a introdução do estudo, eu acho que até aqui na introdução já deu para entender o que vai ser falado. Eu acho que aqui na introdução você já foi tocado pela palavra. Agora vamos para o conteúdo. Deixa eu molhar o bico. Agora vamos para o conteúdo. Primeiro ponto. Não devemos jurar nem pelo céu e nem pela terra. A lei do juramento. A lei do juramento. Não devemos jurar nem pelo céu e nem pela terra. Meu irmão, de acordo com o dicionário bíblico, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos em Números 30, versículo 2. Amém? E decretou o castigo para o perjúrio, aquele que faz um juramento falso, em Deuteronômio 16, 19. Eu vou ler aqui Deuteronômio, para nós ter aqui a base, para não ficar na minha palavra. Deuteronômio. Deixa eu achar aqui. Deuteronômio 19. Deixa eu pegar aqui rapidinho, 19. Deuteronômio 19, 16 ao 19. O perjúrio. Vai dizer assim, ó. Se uma falsa testemunha se levantar contra algum homem para testemunhar contra ele o que é errado, então os dois homens entre quem houver a controvérsias ficarão de pé perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que existirem naqueles dias. E os juízes indagarão diligentemente, e eis que, se a testemunha for uma falsa testemunha, e testemunhar falsamente contra seu irmão, então fareis a ele o que ele pensou fazer a seu irmão. Assim tu tirarás
o mal do teu meio, e aqueles que permaneceram ouvirão e temerão, e a partir de então não cometerão mais esse mal entre vós, esse perjúrio, né? Esse perjúrio, né? Olha que coisa tremenda, né? 1 Tito. Deixa eu ver se eu acho aqui 1 Tito. Eu queria ler 1 Tito. Deixa eu ver aqui. 1 Tito. Rapidinho, Tiago. 1 Tito. Deixa eu ver se eu acho nessa Bíblia aqui, que essa aqui é mais rápido, eu acho. 1 Tito. Tito, cadê ele? Sumiu o título da minha Bíblia. Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Tito, eu queria ler. Bom, eu não tô achando aqui 1 Tito, mas depois vocês meditam lá, tá bom? Vamos ler aqui, tá bom? Vamos continuar aqui. Depois os irmãos ler em casa, tá bom? Para nós ganhar tempo aqui. Meus irmãos, o falso juramento de uma testemunha ou uma falsa afirmação com relação a uma promessa ou alguma coisa encontrada exigia uma oferta pelo pecado, lá em Levítico 5:1 até o 6 e Levítico 6, do 2 e 1. Amém? A lei enfatizou a seriedade dos juramentos em Êxodo 20, versículo 7. Êxodo 20. Ali a lei enfatizou em Êxodo 20, versículo 7. Vamos ver o que fala aqui. Vai dizer assim, ó, enfatizando a lei. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomará o seu nome em vão. Não tomará o nome do teu Deus em vão. Não jurar falsamente em vão, porque o Senhor não tem por inocente, não é? Levítico. Vamos aqui complementar em Levítico. Em Levítico 19. Vamos dar o complemento aqui, Levítico 19. Eu não gosto de deixar uma passagem quando eu quero ler para trás, mas às vezes acontece. Levítico 19, versículo 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: sereis santo, porque eu sou o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, nós temos que ser santo, assim como o Senhor é santo. Nós temos que manter a nossa santidade, assim como o Senhor é santo. Fala para o povo de Israel ser santo, assim como eu sou santo. Amém? Zacarias 8. Versículo 16 e 17, para nós fechar essa parte. Zacarias 8, 16 e 17. Vai dizer assim: estas são as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada homem com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu vizinho, nem amai o juramento.
falso, pois todas estas coisas eu odeio, diz o Senhor. Olha que coisa importante. Olha que texto maravilhoso que nós fechamos essa primeira parte aqui, ó. Zacarias 8, 16 ao 19. Olha aqui que a palavra do Senhor fala, que coisa séria, né? 16, 19. Começa assim: estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada homem, com o seu próximo. Executai juízo. Não devemos falar mentira para o nosso próximo. Nós devemos que falar a verdade. Nós devemos que executar juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu vizinho, nem amais os juramentos falsos, pois todas essas coisas eu odeio, diz o Senhor. Deus, ele odeia a mentira. Olha que coisa pesada. Deus, ele odeia a falsidade. Deus, ele odeia a mentira. Deus, ele odeia a contenda. Deus, ele odeia que você pense mal do seu próximo. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Você gostaria que alguém falasse mal de você? Você gostaria que alguém prometesse alguma coisa para você e não cumprisse? Você gostaria que alguém apontasse o dedo na sua cara e te julgasse? Você não gostaria. Todas essas coisas, diz o Senhor, eu odeio. Deus, ele odeia a pessoa que fala mentira, que fala mal, que não executa o juízo, que fala mal das pessoas, fala mal, mente. Deus odeia a mentira. É proibir e proibiu o juramento por deuses falsos. Ele proibiu também o juramento por deuses falsos. Não se pode jurar por deuses falsos. Não se jura falsamente. Não pode jurar falsamente. Josué, deixa eu achar aqui o texto. Josué 7, Josué 23, versículo 7 vai dizer assim, ó: para que não vedes no meio desta nação, estas que permanecem no meio de vós, nem façais menções do nome dos seus deuses, nem por eles façais juramento, nem os sirvais, tampouco a eles vos curveis. Não jure pelos santos falsos, não se curve diante a Baal, não faça juramento falso, não é? Jeremias, vamos lá, Jeremias, vamos aqui em Jeremias 12, Jeremias 12, versículo 16, vai dizer assim: e acontecerá que se eles diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, o Senhor vive, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então eles serão edificados no meio do meu povo. Olha que coisa terrível, né? Amós, vamos lá em Amós, para nós fechar essa parte. Amós 8, 14. Amós 8, 14. Aqueles que juram pelo pecado de Samaria, dizendo: o teu Deus Adá vive, a conduta de Berseba vive, até mesmo esses cairão e nunca mais se levantarão. Então Deus, ele abomina o juramento, não é verdade? Deus abomina a mentira. Você não pode jurar por outros deuses, você não pode sacrificar, não pode falar mentira, não pode falar blasfema contra o seu próximo, não pode provocar a ira com mentira. A tua palavra tem que ser reta, não é? O propósito da lei do juramento, o propósito do juramento antes era benéfico, amém? Tinha o objetivo de descobrir
a verdade. Antigamente havia o juramento por quê? Porque no tempo de Israel o juramento tinha o propósito de descobrir a verdade. Então era benéfico. Trata-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus. Então o adorador fazia a Deus. Então o juramento ele era benéfico, não é? Tendo consciência de que ele era o grande juiz, onisciente e onipotente. Por isso que se jurava perante Deus, porque Deus ele era o grande juiz, Deus ele é onisciente, ele é onipotente. Então antigamente era benéfico, porque se descobria, através do juramento se descobria a verdade. Até hoje, falando judicialmente, através do juramento você descobre muitas das verdades, não é? Dono de Jesus, ele é onipotente, Deus onipotente, onipresente, o dono de tudo que esquadrinhava os corações de todos os homens. Amém? Deus ele esquadrinha o coração de todos os homens. Depois os irmãos lê 1 Crônica 20, versículo 9 e Jeremias 17, 10. O que revelava, irmão, o íntimo de cada um, a verdade e a sinceridade presente no espírito do homem. Amém? Os juramentos nas escrituras são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Não jurareis nem pelo céu e nem pela terra. Deus ele fala assim: não jureis nem pelo céu e nem pela terra. O céu é meu trono, a terra é o descanso dos meus pés. O estratagema dos escribas e fariseus quando ao juramento pode ser notado. Quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fez, esse usado o nome de Deus, estaria vinculado àquele juramento. Então essa era a estratégia dos fariseus, né, dos escribas da época. Qualquer voto que você fizesse em nome de Deus estaria vinculado àquele juramento da Bíblia. Mas um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor. Quando um juramento, um voto não era pronunciado em nome de Deus, não tinha valor. E nesse caso não precisava ser cumprido. Se você não jurasse em nome de Deus, você não precisava cumprir aquele juramento, não precisava cumprir aquele voto. É por isso que dentro da igreja muitos votos não dão certo. Por quê? Porque não é em nome de Deus, é em nome do pastor, é em nome do líder, para poder ganhar dinheiro, ganhar status. Não é? Então você vê aí, muitas pessoas fazem voto dentro da igreja e continua a mesma coisa. Por quê? Porque não é de Deus. Deus não está nesse negócio de fazer voto, né? Geralmente Deus não está nesse negócio de fazer voto. É por isso que não se cumpre muitos votos de que as pessoas fazem dentro da igreja. Porque quando Deus não está no juramento, quando Deus não está no negócio, Deus não tem obrigação de cumprir. Foi do coração do homem para o coração do homem. Foi do coração do pastor para o coração da igreja. Então Deus não está nesse negócio. Se ele não está no negócio, ele não deve nada para você, ele não cumpre, porque não é dele, não diz respeito a Deus esse negócio. Foi contra esses procedimentos dissimulados e hipócritas que Jesus os confrontou em Mateus 23, 16 e 18, né? Mateus 23, 16 e 18. Vamos dar um pulinho lá para nós ver Jesus confrontando ali, através disso aí, Mateus 23, 16 e 18. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Ai de vós, guias cegos, que dizem quem jurar pelo templo. Isso nada é mais do que jurar pelo ouro do templo. Esse é um devedor, né? Olha que coisa terrível, né? Eu vou repetir aqui, ó, 16, Mateus 23, 16 até o 18 nós vai ler. Olha o que o Senhor está confrontando aqui os escribas e fariseus que faziam juramento falso. Ai de vós, guias cegos,
que dizem quem jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é um devedor. Olha aqui, guia cegos. Olha que Deus fala assim, guia cegos, quem jurar pelo templo nada é, mas jurar pelo ouro, que é devedor. Olha que coisa terrível, né? Tolos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre ele, esse é um devedor. Olha que coisa terrível, né? Aquele que jurar pelo dinheiro que está no altar, este é um devedor. O falso juramento, não é? Essa tenuidade, meus irmãos, de classificações feita pelos escribas e fariseus entre os votos obrigatórios e não obrigatórios, não tinha qualquer base. Amém? Obrigatório ou não obrigatório, isso não tinha qualquer base para o Senhor. Biblicamente, esses votos não têm qualquer base para o Senhor. Sendo obrigatório ou não obrigatório, não tem qualquer base. Para Jesus, quem jurasse pelo céu teria de cumprir seu juramento, pois eles foram feitos por Deus. Simples assim. Para Jesus, aquele que jurava pelo céu tinha que cumprir o seu juramento, porque o céu foi feito por Deus. Então tudo aquilo que você fala em nome de Deus tem que se cumprir. Não é? Quantos profetas hoje em dia, o que mais tem na igreja hoje é profetada. Sai se dando profetada e nada se cumpre. Por que não se cumpre? Porque não é de Deus. É tanta profecia que a pessoa sai de lá com uma falsa sensação de que Deus falou, de que Deus vai cumprir, e chega no tempo não se cumpre. Por quê? Porque não é de Deus. Não se pode prometer nada se não é de Deus, né? Então a terra o céu é de Deus, e a terra era o estrado dos seus pés. Isaías 66, 1. Depois os irmãos meditam lá. E Jerusalém era a cidade do grande Deus. E Salmos 48, 3. Então, meus irmãos, a conclusão é que qualquer juramento feito usando alguns desses elementos teria de ser cumprido, pois neles o nome de Deus estava envolvido. Se jurasse pelo altar, tinha que cumprir. Se jurasse pelo Jerusalém, tinha que cumprir. Se jurasse pelo céu, tinha que cumprir. Se jurasse pela terra, tinha que cumprir. Porque nesses todos os juramentos envolvia o nome de Deus, não é? Quantas promessas dentro da igreja hoje não se cumprem? Por que não se cumpre? Porque não é Deus no negócio. Quando Deus está no negócio, tem que cumprir. Porque se não cumpre, presta atenção, se você faz voto na sua igreja, se alguém jurou, profetizou alguma coisa para você dentro da sua igreja e não aconteceu, é porque Deus não está nesse negócio. Deus não está. Porque a partir do momento que você usa o nome de Deus em alguma coisa, tem que acontecer. Porque Deus não mente. Deus não é filho do homem para que minta. Ele não vai mentir. Ele não vai deixar de cumprir. Por acaso a minha mão está encolhida sobre vós, para que eu não te abençoe? Por acaso o meu ouvido está agravado para que eu não te ouça? Por acaso eu estou cego para que eu não te veja? Por acaso eu estou mudo para que eu não fale através da minha palavra? Então esse negócio de juramento, principalmente dentro da igreja, esse negócio de voto, principalmente dentro da igreja, isso é mais financeiro. Os líderes religiosos usam voto para poder tirar o seu dinheiro. E eu não estou nem aí se as pessoas não gostam do que eu falo. Porque eu não estou aqui para agradar ser humano, eu estou aqui para agradar a Deus. Eu vou falar novamente. Esses votos que as igrejas fazem, dentro das igrejas, os pastores fazem para tirar o seu dinheiro, tá? Se não aconteceu, porque não é de Deus, é para arrancar o que você tem. Não se deve jurar pelo altar.
não se deve jurar por Deus, não deve fazer juramento, não deve profetizar sem que Deus faça, sem que Deus mande. O que mais tem hoje em dia é falsos profetas. A palavra do Senhor diz uma coisa muito séria, que haverá tempo que Satanás ia se transfigurar no anjo de luz e corromper até os escolhidos. O que mais tem dentro das igrejas hoje é o demônio pregando, através de pastores, através de líderes que fala, se você não der o seu dízimo, você vai para o inferno. Se você não der o seu dízimo, você não vai ser abençoado. Se você não der o seu dinheiro, se você não entregar o melhor no altar, você não vai ter bênção. São tudo demônios querendo roubar o seu dinheiro, querendo tirar a sua paz. Isso não é de Deus. Na Bíblia você não encontra nada disso. Ao contrário, na Bíblia você encontra que se você jurar e não cumprir, você vai para o inferno, você é maldito. Deus odeia esses pastores. Deus odeia esses líderes que falam que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Deus odeia. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nem tudo que cresce é certo. Eu vou repetir para você. Nem tudo que cresce é de Deus. Nem tudo que cresce é certo. Não é só porque uma igreja é grande, tem bastante membro, tem bastante igreja que é certo. O câncer cresce, mas ele não é certo. O câncer também cresce dentro da pessoa, mas nem por isso ele traz felicidade. Ele traz coisas boas. Não é. Então, meu irmão, presta atenção, presta atenção. Deus te deu a mente para você ser esperto, você usar a sua mente. Nem tudo que cresce é de Deus. Não é só porque você vê um pregador bem sucedido aí pregando, multidões seguindo ele, que é de Deus. Não é, irmão. Ao contrário, muitas das vezes é o diabo usando ele para tirar você da igreja. Você está adorando mais o homem do que Deus. O que mais tem hoje é pessoas adorando o homem mais do que Deus. Eu vejo aí pessoas seguindo homens, pessoas seguindo mulheres, multidões seguindo, fazendo aquele escândalo por causa de cantores, por causa de música, pessoas idolatrando pessoas que faz música, faz gospel, faz música evangélica, pessoas correndo atrás de cantores, pessoas correndo atrás de pregadores aí, atrás de homem. Nem tudo que cresce é de Deus, irmão. Presta atenção na palavra. Um cristão verdadeiro é sincero, que tem o coração transformado pelo Evangelho, meu irmão, não precisa invocar a qualquer elemento como céu e terra para afirmar que o que está dizendo é a verdade. Não precisa. Posto que na essência a verdade está no íntimo do seu coração. Amém? A verdade está no íntimo do coração. É por isso que Deus fala que eu sou um Deus que esquadrinha os corações, porque Deus sabe que a verdade está no íntimo do seu coração. No qual não há mentira, nem engodo ou engano. Depois os irmãos meditem em Salmos 15, 2, Salmos 24, 4, Provérbios 8, 7, Malaquias 2, 9 e Malaquias 6, 8, tá bom? O seguidor de Jesus não jura pelo céu nem pela terra. Suas palavras têm o peso da verdade, amém? Suas palavras têm o peso da verdade. Juramentos. A lei mosaica dizia, não jurarás, né? A lei mosaica nos ensinava que não devemos jurar. Levítico 19, 12, Números 32 e Deuteronômio 23, 2. Isto é, jurar falsamente no Novo Testamento, e este verbo só é encontrado aqui. No texto de Mateus. Mas Jesus disse, de maneira nenhuma jureis. Ele proibiu especificamente jurar pelo céu, pela terra, por Jerusalém ou pela nossa própria cabeça. Os judeus defendiam que jurar pelo nome de Deus vinculava aquele que fazia o juramento. Mas jurar pelo céu não trazia nenhum vínculo. Assim, os itens acima eram substituídos como uma forma de subterfúgio para não se dizer a verdade. Amém? Então nós temos que prestar muita atenção pelo que nós juramos. Nós precisamos prestar bem atenção
o que falamos dentro da nossa casa, para os nossos amigos, para as pessoas. Não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem pelos cabelos dos nossos pés, por nada. Amém? Vamos lá para o segundo ponto. Nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Como deve ser o nosso falar? Vamos aprender um pouquinho como deve ser o nosso falar? Primeira coisa, tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. Tá? A primeira coisa, tomar cuidado no que se fala é valioso mais do que o ouro, do que a prata. A partir do momento que você para, raciocina no que você vai falar, é muito valioso. Porque uma palavra sua pode salvar uma alma, do mesmo jeito pode mandar uma alma para o inferno. Uma palavra sua pode impedir de uma pessoa cometer o suicídio. E da mesma forma pode fazer uma pessoa praticar o suicídio ou evitar o suicídio. Uma palavra sua pode manter uma pessoa na presença de Deus, mas também pode tirar aquela pessoa da igreja, da presença de Deus para sempre. Uma palavra sua pode abençoar como pode amaldiçoar. Primeiro ponto, tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. Esta atitude declara que tipo de pessoa nós somos. A partir do momento que você toma cuidado no que você vai falar, você vai declarar que tipo de pessoa você é. Através da sua fala, as pessoas vão saber que tipo de ser humano você é. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria. Tá? Um cristão verdadeiro, ele vai sempre procurar falar com verdade e com sabedoria, com muita propriedade. O sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua, e você pode ver isso em Provérbios 18. Eu vou ler lá Provérbios 18. Para você ver o poder da língua. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Olha só, olha aqui que o sábio Salomão falou aqui, olha que coisa. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que amam comerão do seu fruto. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que você nunca, acho que muita gente nunca parou para pensar. Sabe quando você desceu a água do santo batismo, sabe a única parte do seu corpo que não foi batizada? A língua. Todo mundo que se batizou tem uma parte do corpo que não foi batizada, é a língua. A língua não desce a água do santo batismo. Por isso que nela está a vida e a morte, porque ela não é convertida. A língua não aceitou Jesus, não se batizou. A língua do homem não vai ser salva. Porque nela tem o poder de dar vida e tem o poder de tirar a vida. Na língua está o poder da morte e da vida. Na língua você pode edificar como você pode amaldiçoar. Na língua você pode dar vida como também você pode tirar a vida. Na língua você pode levar uma pessoa à depressão. E também você pode tirar uma pessoa da depressão. Na língua você pode levar uma pessoa ao suicídio, mas também pode impedir aquela pessoa a se suicidar. Na língua tem o poder da vida e da morte. Jesus foi bem categórico quando afirma que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado em Mateus 12, 37. Pelas palavras, Jesus disse que alguém pode ser condenado ou justificado pela palavra. Você justifica ou condena. Você absolve ou condena. Você salva ou mata pelo poder da palavra. E isso nos impele em ter cuidado no que falamos. Isso nos impele em ter cuidado no que falamos. Um cristão cheio das verdades
divinas terá um falar verdadeiro e reagirá como contra todo tipo de falsidade e mentira. Jesus exige honestidade o tempo todo, seja um homem sob o juramento ou não. Não há padrão duplo para o cristão. Não há padrão duplo para o cristão. O cristão não é duplo, ele é único. O sim e o não na vida de Paulo. Há situações em que empregamos nossas palavras e por algum motivo não conseguimos nos realizar. Aconteceu com Paulo. O que devemos ou planejamos o que dissemos ou planejamos em 2 Coríntios. 2 Coríntios 1. Vamos dar uma olhadinha ali. Em 2 Coríntios 1, o que Paulo falou e não cumpriu. 2 Coríntios 1, e por isso ele foi muito julgado. 2 Coríntios 1. 2 Coríntios 1, 12 até o 24 vai dizer assim, ó. Porque o nosso regozijo é este, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade piedosa, não com sabedoria carnal, mas pela graça de Deus, tivemos nossa conversão no mundo, e mais abundantemente convosco, porque não vos escrevemos nenhumas outras coisas senão as que deles ou reconheceis, e eu confio que vós as reconhecereis até ao fim, como também nos reconhecestes em parte, que somos o vosso regozijo, assim como também vós sois o nosso no dia do Senhor Jesus. E nesta confiança propôs anteriormente ir até vós para que tivesses um segundo benefício, e de passar por vós até a Macedônia, e novamente retornar da Macedônia e ir a vós, e ser conduzido por vós no meio do caminho, no meu caminho, em direção à Judéia. Quando eu, portanto, deliberei isto, usei de leviandade. Olha aqui, portanto, quando deliberei isto, usei de leviandade, ou o que proponho, ou delibero segundo a carne, para que em mim haja sim e não. Mas como Deus é verdadeiro, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi pregado entre vós por mim salvando, e Timóteo não foi sim e não, mas nele sim foi sim, porque todas as promessas de Deus nele são sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Ora, aquele que nos estabelece convosco em Cristo é o que nos ungiu a Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Além disso, eu invoco a Deus por testemunha sobre a minha alma de que para vós ainda não fui para Coríntios, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos ajudadores de vossa alegria, porque pela fé estáis em pé. Então aqui no texto nós podemos ver que Paulo ele prometeu que ia até Coríntios e ele não conseguiu cumprir, porque algo aconteceu no decorrer ali da caminhada de Paulo e ele não conseguiu cumprir. O povo de Coríntios começou a julgar ele, e ele está aqui escrevendo essa carta pedindo perdão, tentando explicar ali porque ele não conseguiu chegar, né? Há o relato de um episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo através dessa palavra. Ele faz plano de visitar os irmãos da igreja de Corinto, e porém por diversas vezes foi impedido e as coisas não saíram como havia planejado, não é? Depois o irmão medita lá em 2 Coríntios 1:6, Romanos 1:10, 15, 22 e 1 Tessalonicenses 2:8, né? Eu quero ler aqui Romanos 1:10. Deixa eu ver aqui Romanos.
Romanos 1:10. Deixa eu ler aqui, eu estou aqui pertinho aqui. Romanos é antes de Coríntios, né? 1:10. Vai dizer assim, ó. Rogando de algum modo seja possível agora por fim ter uma próspera viagem para ir a vós na vontade de Deus. Paulo aqui falando para o povo de Coríntios. Aí lá em Romanos 15:22, Romanos 15:22, Paulo fala novamente aqui, Romanos 15:22. Vai falar de novo assim, ó. Razão pela qual também muitas vezes tenho sido impedido de ir até vós. Então Paulo aqui ele vai começar a falar para os irmãos romanos, para os irmãos de Coríntios. Algumas coisas começou a me impedir de ir até vós. Eu prometi, mas está acontecendo algo aqui que não está deixando eu chegar até a cidade de vocês. Então Paulo ele está justificando aqui a promessa dele que ele fez e não cumpriu. Por isso seus acusadores se valeram da situação para fazer graves e sérias acusações contra Paulo, dizendo que ele não era confiável. Olha que coisa terrível, né? O povo de Coríntios achou uma brecha aqui, porque Paulo prometeu ir até Coríntios e não foi. Então o povo de Coríntios estava achando coisa aqui, falando que Paulo não era confiável. Paulo refuta seus opositores dizendo que não era o tipo de pessoas que diria sim, quando na realidade queria dizer não. Então Paulo estava falando aqui para o povo de Coríntios, não é do meu feitio prometer uma coisa e não cumprir. O que eu falo, eu faço, só que aconteceu em determinados momentos que impediu de eu ir até vocês. E o povo de Coríntios metendo pau em Paulo. Você não é confiável, você prometeu coisa para nós e você não cumpriu. Você falou que ia vir até nós e não veio. O apóstolo Paulo toma Deus como sua fiel testemunha e explica o motivo pelo qual não tinha ido logo fazer esta visita, que era para poupar os irmãos, amém? Então Paulo ele toma Deus como testemunha. Deus que conhecia o seu coração, disse o apóstolo sabia do seu verdadeiro sentimento e da grande vontade de ir visitá-los, né? Paulo ele sabia, Deus conhecia o coração de Paulo e Paulo sabia o grande sentimento que ele tinha de visitar o povo de Coríntios e declarou a todos que sua vida era de simplicidade e sinceridade, tanto diante da igreja como do mundo, não é? Da mesma maneira que os coríntios podiam confiar em Deus, manteria sua promessa. Também podia confiar que Paulo, como representante de Deus, manteria as suas. Ele ainda os visitaria, mas em uma ocasião melhor. Amém? Então você pode ver ali que o povo de Coríntios, né, começou a julgar Paulo, porque Paulo prometeu e não foi. Mas Paulo usou Deus como testemunha e falou que Deus ia preparar um melhor dia para que ele cumprisse a promessa, né? O que passa disso é uma procedência maligna. Vamos entender? Como o caso que aconteceu em Coríntio, em que Paulo conhece a importância da honestidade e da sinceridade nas palavras e ações, Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos, amém? É isso que Deus quer, que nós sejamos verdadeiros e transparentes em nossos relacionamentos. Se não for assim, poderemos nos rebaixar, passando a divulgar rumores, fofocas e ter segundas intenções, ou seja, daremos lugar a situações de procedências malignas. As palavras dos seguidores de Jesus devem ser precisas e assertivas. As palavras dos seguidores de Jesus têm que ser precisa e assertiva. Tem que ter uma direção certa. Tem que ser precisa, tem que ser honesta. A pura honestidade, maldizer, não é o assunto aqui. Amém? A pura honestidade. Nós temos que ter a pura honestidade.
Amém? Ao contrário, Jesus comenta sobre a prática de obrigar-se a manter uma promessa ao fazer um juramento. No século I, meus irmãos, todo um sistema havia se desviado para diferenciar entre os juramentos que se comprometem e os que não com promessas. Amém? Assim, uma pessoa ficava comprometida ao jurar em relação a Jerusalém, mas não se jurasse por Jerusalém. Uma pessoa ficava comprometida ao jurar pelo ouro do altar, mas não se jurasse pelo altar, propriamente dito. Jesus descarta isso como sendo um sofisma. Amém? Jesus descarta isso como sendo um sofisma. Uma pessoa poderia ser tão honesta que o seu sim significasse sim e o seu não significasse sempre não. O próprio hábito de fazer o juramento fornece uma prova de que a pessoa que jura é desonesta e não se poderia confiar que ela iria manter a sua palavra. Amém? Então a pessoa que jura, geralmente ela é desonesta. Ela jura porque ela sabe que ela não tem condições de cumprir uma palavra. Então, se você se encontrar com a pessoa falar assim, irmão, eu juro que eu vou cumprir, não faça, tá? Porque ela é desonesta. Ela só está jurando porque ela sabe que ela não vai cumprir. Deus não fica satisfeito com as discussões sobre juramento que comprometeu ou não, amém? Então, você já sabe, a pessoa que jura, ela é desonesta. Deus fica satisfeito com a pura honestidade. Deus não é satisfeito com a desonestidade. Deus ele fica satisfeito com a honestidade. Nós temos que ser honesto na palavra, no falar, no agir. Amém? Terceiro ponto, honestidade com nossas palavras. A palavra honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. A palavra honestidade é uma virtude de quem é correto, de quem é sincero. Do hebraico tem os objetivos reto, honesto, correto, direto, plano, certo e justo, tá? Do hebraico tem os objetivos reto, honesto, correto, direto, plano, certo e justo. E aqui essa palavra me fez lembrar do nosso irmão Jó. Foi descrito como um homem honesto, Jó 1:8. Em Atos temos a descrição de Cornélio como um homem reto e honesto. Atos 10:22. Aquele que tem um viver reto e honesto jamais permitirá que saiam de sua boca palavras falsas, mentirosas e enganosas. Tá bom? Eu vou repetir. Aquele que tem um viver reto e honesto jamais permitirá que saia de sua boca palavras falsas, mentirosas ou enganosas. E aqui eu vou lançar uma pergunta. É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Digita aí, o que você acha? Você acha que é possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Na vida daquele que o Evangelho já entrou, é possível? Houve transformação plena, pois o mesmo busca não apenas curar os sintomas da doença do pecado, mas também prevenir. Não há como negar que nesse mundo muitos já adotaram a mentira como um hábito, né? Muito nesse mundo já adotaram a mentira como um hábito. É normal neste mundo mentir. Para a pessoa é normal mentir. É normal para aquele que não vive as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira. Aquele que não vive a vida cristã, para ele é normal dizer a mentira, com a desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre. As pessoas mentem para apoiar uma causa nobre, as pessoas mentem dentro da igreja, as pessoas mentem dentro da palavra de Deus para apoiar uma causa nobre.
quem sustenta isso está comprometendo o caráter humano e um valor importante, que é o respeito pela verdade. O verdadeiro discípulo de Jesus, de Cristo, que faz parte do seu reino, é honesto. Eu vou repetir. O verdadeiro discípulo de Cristo, que faz parte do seu reino, é honesto em suas palavras, íntegro no seu caráter, e jamais usa de meias verdades, através das quais grandes mentiras têm sido ditas. Não é? É o que nós vemos dentro das igrejas hoje. Meias palavras, meias verdades sendo ditas em cima dos altares. Meias palavras. E esses líderes sendo influenciados pelo pai da mentira, o diabo. O diabo é o pai da mentira, correto? Automaticamente, se você é mulher e você fala mentira, você é nora do diabo, porque você casou com a mentira. Se você é homem, você é genro do diabo, porque você casou com a mentira. Esses líderes estão sendo influenciados pelo pai da mentira, que é o diabo, por uma causa nobre. Mentem por causa de uma causa. Você acha que Deus quer que você mente por causa da palavra? A palavra de Deus é uma causa nobre, correto? Aqui está uma causa mais nobre do mundo, é isso aqui, ó. Lutar por isso aqui é uma causa, não existe uma causa mais nobre do que a palavra de Deus. Mas você acha que Deus quer que você mente por causa disso aqui? É o que está acontecendo dentro das igrejas, irmão. As pessoas estão mentindo por causa da palavra, casando com o diabo, dentro das igrejas, com mentiras, com falsos juramentos, né? Falsas testemunhas, falsos pactos, não é? Sendo influenciada pelo diabo dentro das igrejas. O que mais tem hoje são pessoas mentindo pela causa de Jesus. Jesus, irmão, é a verdadeira essência. Jesus é a verdade em essência. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Jesus é verdade em essência. João 14:6. E os que vivem nele são honestos em tudo, em seu falar, em sim, sim e não. Se você vive em Jesus, você não precisa arrumar maracutaia dentro da igreja para poder ganhar dinheiro. Você não precisa falar mentira dentro das igrejas para poder manter a sua igreja cheia. Não precisa. Não precisa. Jesus, ele é a essência da honestidade, da verdade, do caráter. E nós temos que ser semelhante a ele. Você não precisa fazer campanhas mentirosas para poder encher sua igreja. Você não precisa fazer campanhas de mentiras, pessoas mentindo em cima do altar. Se você passar por essa porta, você vai ser curada. Se você passar por esse vale de sal, você vai ser curado. Se você levar água do Rio Jordão, você vai ser curado. Se você fazer campanha tal, você vai ser curado. A campanha de Naamã, isso é mentira. Pessoas usando mentira por uma causa nobre, que é a palavra de Deus. Deus não está nesse negócio, você não precisa de sal para ser curado. Se você levar rosa ungida, se você comprar o tijolinho para poder ajudar a igreja, se você comprar a chave da porta do céu, você vai ter salvação. Ei, mentira, usada por uma causa nobre, que é a palavra de Deus. Quantas pessoas, se você comprar mezuzá, kipá, talite, você vai ser abençoado. Mentira. Pessoas sendo usadas pelo diabo dentro da igreja para poder mentir por uma causa nobre do evangelho. Mentira. São mentirosos. Líderes mentirosos, querendo usar a palavra de Deus para poder corromper as pessoas, achando que está fazendo por uma causa nobre. Mentira. Irmão, presta atenção em nome de Jesus. Você não precisa de nada disso para servir a Deus.
Você não precisa de nada disso para ser abençoado. Você não precisa fazer campanha, você não precisa jurar pelo altar, nada disso. Você não precisa jurar pelo céu, nem pelo que está embaixo da terra, não precisa. Basta ser fiel a Deus, basta ser honesto pela palavra, ser um cristão genuíno de verdade, não ter duas palavras dentro da sua boca, sim, sim, não, não, o que procede disso é do maligno. Para com isso de poder ficar entrando em igreja que promete coisas de mentira, miraculosa para poder corromper a sua fé. Irmão, Deus está me dizendo que se você deixar aqui o seu salário, Deus vai te abençoar e vai te dar uma Lamborghini, vai te dar uma Ferrari, você vai ser um mega empresário. Mentira. Mentira. Usando a mentira por uma causa nobre. Dando testemunho, uma pessoa honesta revela dignidade de caráter e honestidade. Eu vou falar para você, uma pessoa honesta, ela revela dignidade de caráter e honestidade. Digna e procede rigorosamente dentro da igreja, dentro da regra, irmão. Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem, cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. Provérbios 28, 8. Eu vou ler para você, Provérbios 28. Salomão disse, o homem mais sábio do mundo, Salomão. Provérbios 21, versículo 8. Vai dizer assim: o caminho do homem é perverso e estranho, mas quanto ao puro, sua obra é reta. Olha que coisa, o caminho do homem é perverso e estranho, mas quando ao puro, sua obra é reta. É melhor habitar no canto do eirado do que com uma mulher briguenta em uma casa ampla. O caminho do homem é perverso e estranho, mas quando ao puro, sua obra é reta. Que nós sejamos puros no caminhar com o Senhor. O verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala. Presta atenção, o verdadeiro cristão, ele procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira, conservando a verdade no coração e na conduta, pois esse é o seu objetivo maior. 3 João 4. Manter-se longe da falsidade e da mentira, conservando a verdade no coração e na sua conduta, pois esse é o seu objetivo maior. 3 João 4. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? E agora eu estou lançando a pergunta para você. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Ou quando você sai para a igreja, o seu vizinho te aponta o dedo para você e fala: ali já vai uma pessoa mentirosa, falsa, duas caras, que usa a Bíblia para se esconder. Qual é a sua conduta? Como você é conhecido no meio da sociedade? Como você é conhecido dentro da sua igreja, na sua vizinhança, na rua onde você mora? Como você é conhecido? Uma pessoa de palavra ou um mentiroso que se esconde atrás da Bíblia, que fala mentira por uma causa nobre? Como você é conhecido perante a sociedade? Como é que as pessoas te conhecem? Como você é chamado? Se dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos prisionados e a apoiar nossa palavra em juramento ou promessas. Presta atenção, as palavras dos servidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. Presta atenção, os juramentos eram comumente feitos levantando-se a mão a Deus. Quantas pessoas levantam a mão dentro da igreja para Deus com mentira, com falsos juramentos, levantam a mão para Deus mentirosos.
Depois o irmão medita em Gênesis 14, 22, Ezequiel 25, Hebreus 3, 18, Hebreus 6, 13, Hebreus 7, 21, Apocalipse 10, 5. Eu quero ler Apocalipse 10, 5. Vamos ler Apocalipse, o livro da Revelação, 10, 5. Apocalipse 10, versículo 5, vai dizer assim: E o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para sempre, e sempre, o qual criou os céus e a terra, coisas que neles há, e a terra e as coisas que nele há, e o mar e as coisas que nele há, que não haverá mais tempo. E o anjo levantou as mãos para o céu e jurou por Deus. E em casos excepcionais, colocando-se a mão debaixo da coxa daquele quem o juramento era representado. Levanta a mão, jura por Deus, coloca a mão embaixo da coxa e faz o juramento por aquele que era representado, como diz em Gênesis 24, 2, 47, Gênesis 47 e 28. Você pode ver as pessoas para fazer um juramento, colocava a mão embaixo da coxa para fazer juramento, ou então levantava a mão para o céu e começava a adorar a Deus, jurava. Este era o modo solene de significar que se o juramento fosse violado, a descendência da pessoa vigaria o ato de deslealdade. A paz do Senhor, irmã Lúcia. Deus abençoe a sua vida. Aí está uma serva do Senhor. A paz do Senhor. Estamos aqui terminando, amém, esse sermão do monte, né? Aonde o cristão tem que ser sim, sim, não, não. Depois a irmã ouve lá todinho, amém? Estamos aqui terminando. Então, meus irmãos, nós temos que levantar a nossa mão com caráter, dignidade. O crente tem que falar sim, sim, não, não. Tudo que procede disso é procedência maligna. Não se jura pelo altar, não se faça campanha mirabolante atrás do ideal, atrás de uma mentira, usando a palavra de Deus. Usando a palavra de Deus é o que mais tem hoje. Líderes usando a palavra, uma causa nobre, para corromper as pessoas. Preste atenção, irmão. O crente tem que ser sim, sim, não, não. Amém? Devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honesto em tudo, em especial em nossas palavras, porque através do que você fala, as pessoas sabem que tipo de pessoa você é, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários, que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Antes procuramos ser simples e objetivo, dizendo sim, sim, não, não. Amém? O cristão ele tem que ser simples e objetivo. Sim, sim, não, não. O resto é procedência maligna. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa palavra possa ter ensinado a maneira que nós devemos falar e se comportar diante de Deus. Amém? Essa é a mensagem de hoje, né? O Sermão do Monte, né? Que eu possa ter esclarecido um pouquinho qual é a conduta do crente, expressando palavras honestas. Que nós venhamos a partir de hoje expressar palavras honestas, que nós não venhamos fazer juramento, nem pelo céu e nem pela terra, nem pelo altar e nem pelo que está em cima do altar. Nós temos que jurar apenas a Deus. Deus, ele é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. E aquele que faz um juramento, ou faz uma promessa, ou faz um voto, se ele não cumprir, ele é mentiroso e Deus não se agrada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar?
Poderoso Deus e eterno Pai, agradeço a Ti, Senhor, pelo privilégio de estar aqui ministrando essa palavra, Senhor, expressando palavras honestas no Sermão do Monte em Mateus 5:37. Meu Deus, eu peço que essa palavra vá de encontro aos corações e que se algum servo de Deus, Senhor, que tem duas palavras, Senhor, que ainda não aprendeu a ser honesto na Tua palavra, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa e que a partir de hoje, Senhor, ela possa falar somente a verdade e ela possa cumprir tudo aquilo que sair da boca dela, que ela aprenda, meu Deus, a ser um cristão correto, sincero e íntegro dentro da Sua palavra, que ela não venha mais, Senhor, usar a palavra de Deus como refúgio para as mentiras dela, e que, meu Deus, ela venha, meu Deus, entender que o cristão tem que falar simplesmente a verdade, e aquilo que ele fala tem que ser cumprido, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu irmão? Deus que abençoe a vida de vocês, tá? Deus abençoe a vida de todos vocês, e que se amanhã, Deus permitir, amanhã nós estaremos aqui novamente na 7ª aula com o tema da 7ª é não retribua pelo padrão humano. O tema amanhã é não retribua pelos padrões humanos, se Deus permitir aqui. O texto é Levítico 19, o texto é Levítico 19, 18, amém? Não retribui pelos padrões humanos. A aula de amanhã, se Deus permitir, eu estarei aqui para falar da palavra do Senhor, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo pode estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças, amém? Que o Espírito Santo possa estar na sua língua, no seu falar, no seu agir, na sua honestidade, que aonde você pisar, aonde você colocar a planta dos seus pés, a palma de suas mãos, que todo lugar possa ser abençoado e transformado, que o poder do Espírito Santo possa habitar dentro de ti, no seu coração, e encher a sua vida de alegria, de paz, de abundância e de prosperidade, que nós venhamos a ser um cristão melhor, que nós podemos sair daqui hoje como verdadeiro servo do Senhor, e que a nossa palavra a partir de hoje seja sim, sim, não, não, que nós não venhamos dar lugar para a mentira, amém? Deus abençoe a vida de todos vocês, um forte abraço, até amanhã, se Deus permitir, neste mesmo horário, entre 2h30 e 3 horas da tarde, amém? Deus abençoe, compartilhe essa mensagem, para que mais pessoas sejam alcançadas, seja um evangelista, seja um missionário, faça a missão aí da sua casa, pegue o seu dedinho, compartilhe, vá no canal do YouTube Escola de Teologia Maranata, se inscreve, você que não é inscrito, compartilhe, amém? Faça a obra do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, um forte abraço, tchau, fui!